seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Nós estamos em um mês de celebração, então eu acredito que no seu coração há muitas razões para agradecer, para sermos gratos ao Senhor. Em especial, nós estamos celebrando 13 anos da gestão do nosso casal pastoral. Eu tenho a certeza de que você, da mesma maneira que eu, foi muito abençoado pela vida deles, a sua família foi abençoada pela vida dessa família, e não somente por eles, mas todos aqueles que juntamente com eles contribuem para que essa visão possa crescer e possa continuar avançando. Amém? Depois de praticar um pouco sobre o assunto que eu quero ministrar essa tarde, eu peço que você abra a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 4, a partir do versículo 20. Eu acredito que Salomão ele possa nos ensinar, através desse texto, alguns princípios para que nós possamos ter um coração grato, amém? Provérbios, no capítulo 4, a partir do versículo 20. Você encontrou, meu irmão? O texto diz o seguinte: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Salomão, o rei Salomão, filho do rei Davi, conhecido como alguém que governou Israel em um período extremamente próspero, também conhecido como o homem mais sábio de toda a Bíblia, ele não era cardiologista, amém? Então, quando ele está falando sobre o coração humano, ele está fazendo uma comparação. Da mesma forma que o nosso coração, o órgão que fica aí bombeando sangue no seu peito, levando vida para todo o seu corpo, é responsável pela sua saúde, pela vida de todo o seu corpo, o nosso coração também é responsável pela nossa qualidade de vida. A ideia que Salomão tem de coração é algo que hoje nós compreendemos como alma, aonde habitam os nossos desejos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, amém? É algo semelhante ao estúdio ali no fundo da nave, um local aonde partem comandos, aonde partem direções. Dali são controlados o som, a iluminação e outros elementos importantes para esse culto. Amém? No seu coração, os pensamentos, os sentimentos e os desejos que ali habitam também fazem com que você tenha uma inclinação, uma direção. Disso depende toda a sua vida. Ele diz que um coração saudável é responsável pela saúde de todo o corpo. Então, no nosso coração, pensamentos e sentimentos alinhados às palavras e aos ensinos do nosso Pai são responsáveis pela nossa vida, pela nossa saúde. E ele faz uma advertência. Nós devemos ter o cuidado de guardar, devemos ter uma atenção. Quais são os pensamentos e os sentimentos que estão dentro de nós? Da mesma forma que o coração, ele leva sangue, leva vida para todo o corpo, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos desejos vão ajustar muitas coisas na nossa vida. No nosso relacionamento com o Senhor, no nosso relacionamento com a nossa família, com o nosso próximo e também conosco. Então nós devemos ter o cuidado, atentar para os ensinos e para a palavra do Senhor, atentar para aquilo que Ele nos tem falado, não apartar os nossos olhos daquilo que Ele nos tem ensinado, para que nós possamos ter um coração grato e esse coração grato nos conduzir para o centro da vontade de Deus. Amém?
Paulo em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 5, ele fala que existem duas forças em oposição dentro de nós. Ele fala sobre o espírito e ele fala sobre a carne. A carne, ela nos inclina a uma direção através de pensamentos, sentimentos e desejos. O espírito também dentro de nós nos inclina em uma outra direção através de pensamentos, desejos que são inspirados por ele. E para cada destino, para cada caminho, nós temos consequências. Se nós somos guiados pela nossa carne, o nosso destino é a morte. Mas se nós somos guiados e orientados pelo Espírito, o nosso destino é vida e paz. Um exemplo negativo de como isso pode afetar as nossas vidas, você conhece? Gênesis capítulo 3, Adão e Eva. A serpente, representando uma manifestação de Satanás, ele chega até Eva e diz para ela algo contrário às palavras e os ensinos do seu Criador. Ela não guarda o seu coração, ela acredita dentro dela que ela pode ser semelhante ao seu Criador. E a partir daquele momento, a palavra fala que aos olhos de Eva, o fruto que até então não era agradável passa a ser agradável. Uma influência, um sofisma, uma inspiração vindo do diabo levou Eva a uma atitude. A palavra fala que com essa expectativa ela toma do fruto. Mas antes de haver uma ação, houve um sentimento, um pensamento, um desejo. É como o iFood no seu telefone, que aos finais de semana te envia o quê? Uma notificação. R$50 de desconto para que você coma uma pizza, um hambúrguer. E aí você, a partir daquela informação, tem o quê? Um pensamento, um desejo. E aquilo ali influencia a sua vida pelo menos de duas formas. Aqui e aqui. No final do mês, o seu extrato não vai vir tão legal. A partir de um tempo, provavelmente a sua roupa vai começar a ficar mais apertada. Amém? Antes de ser uma prática, houve o quê? Um pensamento e um desejo. A palavra fala que Eva toma do fruto. E o que acontece após isso, ela compartilha do fruto com seu marido. Então Deus procura o homem no jardim. Deus procura o homem, mas o homem se esconde, porque ele percebe que estava nu e ele teve medo. E as perguntas que Deus faz ao homem retratam bem esse processo. O Senhor faz 3 perguntas. Aonde você está? E Adão responde, Senhor, eu tive medo, eu me escondi, porque eu vi que estava nu. Então o Senhor pergunta, quem te fez saber? Da onde nasceu esse desejo? Da onde nasceu esse pensamento? Ele não guardou o seu coração. Ele não atentou para as instruções do Criador. Ele não guardou os seus olhos. Então, Deus pergunta, aonde você está? Quem te fez saber? Você comeu do fruto que eu te ordenei para que não comesse. Então, aquela atitude movida por essa expectativa de ser semelhante a Deus fez com que Adão e Eva saíssem da posição que o Senhor os colocou. Então, um coração ingrato é esse coração insatisfeito, que está atento àquilo que não tem, ao invés de ser agradecido por aquilo que recebeu. Eles poderiam comer de todos os frutos, mas uma inspiração maligna gerou insatisfação no coração deles. Antes de haver rebelião, houve orgulho. Eles desejaram ser semelhantes ao seu Criador. E alguém orgulhoso, alguém que acredita que não precisa de ninguém, que não depende de ninguém, que acredita que é suficiente em si, é também alguém ingrato. Porque se eu não preciso de ninguém, não há ninguém para qual eu deva a minha gratidão. Mas a ingratidão produz frutos, produz a morte, produz o afastamento do Senhor. Romanos, no capítulo 1, Paulo talvez tenha esse texto em mente. Ele fala que os homens que conheciam os atributos de Deus, porque eles foram revelados
através da criação, o seu divino poder, a sua divindade, Paulo diz que os homens tinham conhecimento de Deus, mas não lhe deram graças, nem o glorificaram como Deus, em outras palavras, orgulho e ingratidão. E Paulo fala que o coração da humanidade foi afetado por esses sentimentos, por esses pensamentos. O coração do homem se tornou obscurecido e insensato. Um simples pensamento, um simples sentimento. O coração não foi guardado, ingratidão foi gerada, e o homem e a mulher saíram da posição que Deus havia os colocado. Queridos, a ingratidão pode nos custar muitas coisas. O orgulho pode nos custar muitas coisas. O Senhor tinha infinitamente mais para Adão e Eva. Mas um coração ingrato, insatisfeito, fez com que ele se rebelasse contra o seu Criador. Amém? Você foi vacinado contra a ingratidão? Viu como é que o Espírito Santo é bom? Tirei a agulha, você nem sentiu. Amém? Agora eu quero prescrever algumas vitaminas. Amém? Para que você cresça em gratidão. Amém? Eu disse que o seu coração, ele precisa ter o quê? Bons pensamentos e bons sentimentos, sim ou não? Você concorda comigo que a saúde do seu coração também depende em parte daquilo que você come, daquilo que você coloca para dentro, e também da prática de atividades físicas? Então a gente precisa avaliar quais as características de um coração grato e de como a gente precisa praticar a gratidão para ter um coração saudável. Amém? Lucas, no capítulo de número 17, eu quero te dar um exemplo de um coração grato. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11. Você chegou lá, meu irmão? O texto diz o seguinte: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. E o que ele fazia? Agradecendo-lhe. E este era samaritano, um estrangeiro. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os homens que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe a esse homem: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Algumas características de um coração grato nesse texto. Nós vemos que esse homem, após ele ser curado, após Jesus liberar uma palavra para ele de cura, porque Jesus disse: ide, vão até os sacerdotes, que eram os equivalentes aos médicos na época, e durante esse caminho, durante esse trajeto, porque eles haviam crido, o milagre do Senhor se manifestou na vida deles. Amém? Eles tiveram fé e aquele milagre se manifestou de forma progressiva. Quando eles percebem que foram curados, apenas um dentre os 9 retornam até Jesus. E o texto fala de 3 ações que esse homem teve. Primeiro, ele voltou. Ele desejou se aproximar de Jesus, porque um coração grato sempre deseja estar perto de quem lhe agraciou, de quem demonstrou bondade, misericórdia, de quem ouviu o seu clamor, de quem estendeu a mão no momento de necessidade. Segundo lugar, esse texto fala que aquele homem, ele voltou dando glória a Deus em alta voz. A gratidão é algo extravagante. Não é algo tímido, não é algo contido, amém? Nós não cantamos videira, 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 videira. Nós cantamos videira, 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 vida.
Por quê? Porque nós somos gratos. Isso é algo extravagante, algo ousado. Aqueles homens, você concorda comigo? Gritaram para receber o milagre. Então, da mesma forma, eles precisavam o quê? Gritar agradecidos. Então, um coração grato é um coração extravagante, amém? Em terceiro lugar, a palavra fala que aquele homem voltou e se rendeu ao Senhor. Ele prostrou-se com seu rosto em terra, agradecendo a Jesus. Um coração grato é um coração humilde, um coração que reconhece que é dependente, que não é suficiente em si, que ele necessitou em algum momento de auxílio, de ajuda, de alguém que lhe estendesse a mão. E aquele homem, diferente dos demais, colheu, experimentou da parte do Senhor algo que nenhum daqueles homens provou. A palavra fala que somente ele ouviu da boca de Jesus: a tua fé te salvou. Juntamente com a cura, aquele homem recebe a salvação. Ou seja, enquanto a ingratidão nos são maiores, a gratidão nos conduz a maiores bênçãos, a maiores dádivas, a acessar algo a mais da parte do Senhor, que Ele só entrega para um coração que é grato. Amém? Então, em primeiro lugar, aquele homem voltou até Jesus, amém? Porque a ingratidão é distância, a gratidão é procurar estar perto daquele que me favoreceu, daquele que o abençoou. A palavra fala que Jesus ele se surpreende, porque dentre aqueles 10 leprosos, 9 eram judeus e 1 era estrangeiro. Ou seja, Jesus tinha a expectativa de que o povo da aliança fosse grato. Mas a gratidão foi demonstrada por quem? Por um estrangeiro. O Senhor tem a expectativa de que seu povo, mais do que ninguém, possa ser grato a Ele. E essa gratidão possa te levar a uma maior comunhão, a estar perto do Senhor, a desejá-lo, estar com Ele. A gratidão é nós estarmos perto do Senhor, lembrando daquilo que Ele fez por cada um de nós. Salmo 103, você não precisa acompanhar. O salmista Davi diz o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo. Não te esqueça de nenhum dos teus. Por quê? Porque a gratidão é lembrar. A gratidão é a memória do seu coração. Davi está convocando a sua alma, o seu coração, a pôr diante de si o favor do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor fez na vida dele. E ele começa a apresentar à sua alma aquilo que o Senhor havia feito. Ele diz: é o Senhor que perdoa todos os seus pecados. É o Senhor que sara todas as suas enfermidades. É o Senhor que redime a sua vida da cova. É o Senhor que te coroa de bondade. É o Senhor que farta a tua velhice de bens. É o Senhor que renova as suas forças. O que Davi estava fazendo? Guardando o seu coração contra a ingratidão. De que forma? Lembrando, trazendo a sua memória, atentando. Ouvidos, ouçam aquilo que o Senhor fez. Olhos, não se apartem da palavra do Senhor. Lá está aquilo que o Senhor fez por você. Então ele convoca a sua alma, e não somente a sua alma. E em um momento no final do Salmo, Davi está chamando os anjos, Davi está chamando toda a criação e também a sua alma a extravasar, a agradecer ao Senhor, a lembrar daquilo que o Senhor havia feito. Em Deuteronômio, no capítulo 8, Moisés ele está preparando o povo para entrar na terra de Canaã. E ele faz uma advertência, porque o povo que peregrinou durante 40 anos no deserto foi um povo ingrato e não provou da bênção que o Senhor tinha para a vida deles. Para que aquilo não se repetisse, Moisés prepara esse povo, está advertindo esse povo, e ele começa fazendo o quê? A mesma coisa que Davi. Ele começa a lembrar: o Senhor
proveu Israel, o Senhor derramou dos céus o seu maná, o Senhor fez com que suas roupas não se desgastassem, o Senhor impediu que seus pés inchassem. O Senhor prometeu uma terra que mana leite e mel, uma terra onde haveria fartura, uma terra onde os gados e os rebanhos seriam multiplicados, uma terra onde Israel poderia crescer, a sua prata e o seu ouro, eles poderiam enriquecer. E no momento que eles estivessem lá, eles não poderiam dizer no seu coração: a minha força e o meu poder me deram condições para adquirir riquezas. Ele faz: antes, não se esqueça. Guarde o seu coração. É o Senhor que te colocou nesse lugar. Não se esqueça de quem te trouxe até aqui. Havia uma promessa de que eles habitariam em cidades que eles não haviam construído, de que eles morariam em casas cheias de boas coisas que eles não encheram, de que eles se fartariam em poços que eles não haviam cavado, de que eles poderiam usufruir de olivais e vinhedos que eles não haviam plantado. Isso é graça. É Deus fazendo você experimentar de algo que você não trabalhou. E quando o Senhor te colocar nesse lugar, não se esqueça. Lembre de quem te colocou ali. Lembre de quem te conduziu. Lembre de quem te proveu. Lembre de quem te guardou no deserto. Lembre de quem te livrou das mãos do inimigo. Lembre que todo dia o Senhor derramou o seu maná. Ele foi fiel. Ele não te deixou desamparado. Ele não te deixou sozinho. Ei, minha alma, não se esqueça. O Senhor é fiel. Guarde o seu coração. Não permita que nenhum outro tipo de pensamento ou sentimento contrário a isso entre em você. Amém? Para nós continuarmos, a palavra fala que aquele homem, além de voltar até Jesus, ele também extravasou a sua gratidão. Ele gritou ao Senhor em alta voz. O salmista no Salmo 34, ele diz o seguinte: como a gratidão nos conduz a uma vida de louvor, bendirei o Senhor em todo tempo. O seu louvor, ele estará sempre nos meus lábios. Ou seja, um coração grato vai nos conduzir a uma vida de contínuo louvor e adoração ao Senhor. A gratidão, ela é o combustível da nossa devoção. Alguém grato vai sempre estar diante do Senhor com louvor nos seus lábios. Por quê? Porque o seu coração não se esquece daquilo que o Senhor fez. E quando o nosso coração tem isso diante de si, nós louvamos continuamente ao Senhor. Ele continua e no versículo 4 ele diz o seguinte: eu busquei o Senhor e Ele me acolheu. Me livrou de todos os meus temores. Então no versículo 8 ele diz: provem e vejam que o Senhor, Ele é bom. Por que ele está louvando ao Senhor? Por que ele tem louvor em seus lábios? Porque ele provou de algo. Algo que mudou a sua vida por inteiro. E quando nós provamos disso, queridos, isso extravasa. As pessoas percebem. Tanto que ele está fazendo o quê? Chamando outros a provarem daquilo que ele provou. Eu provei desse amor, eu provei dessa misericórdia. O Senhor operou maravilhas na minha vida. Prove e veja você também que o meu Senhor, Ele é bom. Você pode experimentar a mesma coisa. As pessoas percebem aonde você vai, você está louvando e bendizendo ao Senhor, porque o seu coração está transbordando de gratidão. Amém? Um coração grato é também um coração humilde, um coração que se prostra, que se rende diante do Senhor, aquele que favoreceu. Lucas no capítulo 7, o texto fala sobre uma mulher que era conhecida como uma pecadora.
E aquela mulher, ela foi até Jesus e com lágrimas ela lavou os seus pés. Com o seu cabelo, ela enxugou os seus pés e ela derramou diante do Senhor um unguento, algo de elevado valor. E aquele gesto, aquela atitude, foi uma representação da sua gratidão e da sua humildade. Quando um fariseu vê aquele ato, aquela cena, ele fica indignado, dizendo: Senhor, se você soubesse quem é essa mulher e o que ela faz, o Senhor não permitiria isso. Então Jesus ele conta uma história, alegando que pessoas que possuem dívidas, quanto maior essa dívida e maior o perdão, maior é o amor e maior é a gratidão. Aquela mulher havia sido perdoada de todos os seus pecados. E o que ela faz? Com o coração grato, ela se rende, ela se prostra, ela coloca o seu rosto ao chão, diante de Jesus, da mesma forma que aquele homem fez. Porque um coração grato é um coração humilde. Efésios no capítulo 2, versículo 8, a palavra diz o quê? Porque pela graça nós somos, sim ou não? E ele descreve a salvação dentro desse texto, dizendo que o homem anteriormente, outrora, ele tinha uma condição. Ele estava morto em seus delitos e em seus pecados. Esse homem estava escravizado pelo mundo, pela carne e pelo diabo. Esse homem estava debaixo da ira de Deus, ou seja, debaixo de condenação. Era um filho da desobediência, um filho da ira. Mas a palavra fala no versículo 4, mas Deus. E ele começa a descrever essa salvação. Ele fala que Deus vivificou, ressuscitou e fez com que Jesus se assentasse nos lugares celestiais. Mas não somente isso. Ele diz que juntamente com Cristo, nós fomos vivificados, nós fomos ressuscitados, nós estamos assentados nos lugares celestiais juntamente com Cristo. Essa é a nossa salvação. Isso é o que Deus fez por nós. Mas Paulo, nesse texto, ele também fala sobre o porquê o Senhor fez isso em nosso favor, isso em nosso lugar. Ele fala que Deus, sendo rico em misericórdia, por conta do grande amor com o qual Ele nos amou, de acordo com a sua rica bondade e de acordo com a sua graça, Ele nos salvou. Então, no versículo 9, ele diz o quê? Alguém sabe? Só o versículo 8 que a gente conhece. Não para que ninguém se... Deus está nos ensinando que um coração grato não olha para os seus méritos, mas olha para a obra de Cristo na cruz. Olha não por aquilo que nós somos capazes de fazer, mas aquilo que Ele foi capaz de fazer por nós. Para que ninguém se glorie, para que ninguém se orgulhe, para que ninguém tenha o seu coração tomado pela ingratidão. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 17, ele diz o seguinte: olha, por que vocês se acham diferente dos outros homens? O que vocês têm que antes não lhe foi dado? E se tudo aquilo que você possui foi dado por Ele, por que você se orgulha? O salmista, no Salmo 116, ele diz o seguinte: eu te amo, Senhor, porque eu clamei e o Senhor me ouviu. E ele se pergunta, ele fala com a sua alma, com o seu coração: o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem dado, por todas as coisas que Ele me tem feito? E ele faz: Senhor, eu vou oferecer um sacrifício de ação de graça. Mas ele também diz: Senhor, eu sou o seu servo. O Senhor me livrou das minhas cadeias, das minhas correntes. Ou seja, o Senhor havia redimido aquele homem. Eu te pergunto, o que o servo tem que não tenha sido dado pelo seu Senhor? O que um servo tem a oferecer? O Senhor, quando Ele te redimiu, querido, Ele te redimiu por inteiro. Não há nada que você possa oferecer a Ele.
a não ser a sua gratidão, a não ser uma resposta de amor, a não ser se prostrar aos pés dele e dizer: Senhor, obrigado. O Senhor ouviu o meu clamor, o Senhor me libertou, o Senhor foi fiel. Senhor, eu te agradeço. Eu não tenho nada para te dar. Por quê? Porque o Senhor tem tudo. Mas eu tenho esse coração que foi alcançado pela sua misericórdia, que foi alcançado pela sua bondade, que foi alcançado pelo seu favor. E aí de forma extravagante, eu me prostro aos pés do meu Senhor. E eu digo: Jesus, obrigado. Isso é ter um coração grato. E esse coração pode desfrutar de bênçãos cada vez maiores. Pode desfrutar de maiores milagres. Então esse homem, além dessa gratidão extravagante, ele tem uma ação de graça. Apocalipse no capítulo 4 fala que João ele teve uma visão e ele viu 24 anciões assentados em tronos, e esses tronos estavam ao redor do trono do nosso Senhor. Em determinado momento daquela visão, a palavra fala que aqueles homens louvam, honram e realizam uma ação de graça, uma ação de gratidão. Eles tiram as suas coroas e depositam aos pés daquele que está assentado no trono e dizem: Tu és digno, nosso Senhor e nosso Deus, de receber a glória, a honra e o louvor. Porque o Senhor criaste todas as coisas, pela tua vontade, tudo foi criado. Eles não somente louvam ao Senhor, mas eles tiram das suas cabeças as suas coroas e depositam aos pés daquele que está sentado no trono. O que isso significa? Aquela coroa era uma espécie de grinalda, uma espécie de guirlanda. Essas coroas eram dadas a pessoas que haviam realizado os feitos grandiosos, dignos de honra, dignos de louvor. O que eles estavam reconhecendo? Senhor, em cada vitória, em cada triunfo, em cada momento de exaltação e glória da minha vida, não fui eu, foi o Senhor. E eu estou reconhecendo que somente o Senhor é digno, não por obras para que ninguém se glorie. A gratidão vai nos levar a uma vida longe da ansiedade e longe do medo. Para a gente começar a concluir, Filipenses no capítulo 4, versículo de número 6. Eu quero te mostrar alguns benefícios de um coração agradecido, de como esse coração agradecido vai nos fortalecer em oração, vai fortalecer a nossa fé para nós vivermos o sobrenatural, amém? Você encontrou Filipenses capítulo 4? Eu vou ler a partir do versículo 4, o texto diz o seguinte: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Quando Paulo fala sobre nós nos alegrarmos, ele não fala que essa alegria está associada a alguma circunstância, a alguma condição. Ele fala que essa alegria, ela precisa estar fundamentada no Senhor, porque Ele não muda. Talvez você possa pensar: tá, Paulo não sabia o que eu estou atravessando, o que eu estou vivendo. E eu te digo, talvez você não saiba aquilo que Paulo estava vivendo, que Paulo estava atravessando. Paulo escreveu isso, essa ordem, esse imperativo de dentro da prisão, de dentro da cadeia. Ali ele diz: alegrai-vos no Senhor. Ali ele diz: olhem para Ele, vocês vão andar em alegria. No versículo 5 ele diz: seja a vossa moderação conhecida por todos os homens, perto está o Senhor. Então ele deu uma ordem para que nós possamos andar em alegria. Agora ele fala o seguinte: não andem ansiosos, preocupados por coisa alguma, em tudo, em toda ocasião, em toda circunstância, sejam conhecidas diante de Deus as suas petições, pela oração e pela súplica, com
ações de graça. Como nós vamos andar livres da ansiedade? Apresentando diante do Senhor as nossas necessidades. Mas quando nós apresentarmos diante do Senhor as nossas necessidades, também faça isso acompanhado com ações de gratidão, com ações de graça. Jeremias, no momento de maior aflição, no momento de maior tristeza da sua vida, em Lamentações, ele estava vendo o povo de Israel sendo levado cativo, escravo. Ele diz o seguinte: eu quero lembrar, trazer à minha memória, trazer ao meu coração aquilo que pode me dar esperança. E ele começa a colocar diante do seu coração, diante de si, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. As suas misericórdias não têm fim. Grande é a sua fidelidade. Ele poderia andar triste e ansioso, mas ele preferiu fazer o quê? Transbordar em gratidão. Louvar ao Senhor, trazer à sua memória, ao seu coração, aquilo que o Senhor já havia feito. Ele sabia, aquele povo que estava sendo levado cativo, era o povo que o Senhor havia redimido, mas o Senhor não os abandonaria. Ele sabia de onde o Senhor os havia retirado, ele sabia aonde o Senhor desejava levá-los. Então ele guarda o seu coração, ele não murmura, ele não é ingrato, ele traz à sua memória aquilo que te trouxe esperança. O Senhor me trouxe à minha memória a primeira oração que eu fiz na minha vida. Ele me lembrou quando eu era um adolescente. A minha mãe, ela estava na cama e ela havia sofrido um acidente. Ela quebrou a sua bacia em vários lugares e havia a possibilidade dela não voltar a andar. E eu fiz uma oração. Eu nunca havia orado. Eu nunca havia nem sequer confessado a Cristo como meu Senhor. Mas eu disse: Jesus, cura minha mãe. E a minha mãe, ela foi curada. Alguns anos depois eu já tinha a Cristo como meu Senhor. E o meu filho, ainda no ventre da minha mãe, da minha esposa, melhor dizendo, ele foi diagnosticado com um cisto. Um cisto que era praticamente do tamanho do seu rim. Minha esposa, ela regalou os olhos, ficou preocupada, ansiosa e triste. Mas eu já conhecia a fidelidade e a misericórdia do Senhor. E eu trouxe à memória aquilo que podia me dar esperança. O Senhor me lembrou disso, daquilo que Ele já havia feito. Meu irmão, eu comecei a agradecer. Eu comecei a louvar ao Senhor. E eu declarei que aquele cisto iria secar. Ele iria desaparecer. E assim como eu criei, e assim como eu declarei, o Senhor foi fiel e Ele fez. Ou seja, o Senhor, através da sua palavra, guardou o meu coração. Ele me lembrou daquilo que Ele já havia feito e eu não andei ansioso. Eu comecei a me alegrar. Eu quero te convidar, se coloque de pé. Talvez você esteja atravessando uma situação e essa situação, essa circunstância está querendo dizer para o seu coração como as coisas devem acontecer. Que você deve andar ansioso, triste, preocupado. Começa a dizer para o seu coração que você escolheu se alegrar. Que você escolheu lembrar daquilo que pode te trazer esperança. Que você preferiu olhar para aquilo que o Senhor havia feito. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor Jesus, antes de realizar milagres, sabe o que Ele fazia? Agradecia. Tem pães, tem peixes, são insuficientes para alimentar a multidão. Deixa eu fazer uma coisa, eu não vou murmurar, eu vou fazer o seguinte: eu vou agradecer.
Então o sobrenatural do Senhor se manifestou. Maria não anda preocupada, não anda ansiosa. Guarda o seu coração. Se você crer, você verá a glória de Deus. E Jesus, antes de chamar Lázaro para fora da tumba, sabe aquilo que ele fez? Pai, eu te dou graças. Por quê? Porque o Senhor sempre me escuta. Porque o Senhor sempre me ouve. Porque o Senhor foi fiel no passado. E o Senhor não muda. O Senhor permanece o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Fiel e poderoso é o nosso Deus. Por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.